Existe algo curioso sobre a vida que poucas pessoas percebem. A maioria acredita que mudanças profundas exigem anos, grandes acontecimentos ou momentos extraordinários. Mas a verdade é que, muitas vezes, tudo começa com algo muito menor. Um momento de reflexão sincera. Às vezes, apenas alguns minutos de consciência são suficientes para enxergar aquilo que esteve escondido por muito tempo. Durante séculos, pessoas buscaram respostas para os problemas da vida em diferentes lugares. Algumas procuraram em riquezas, outras em poder, outras em conhecimento. Mas existe um conjunto de ensinamentos antigos que atravessou gerações justamente porque toca em algo essencial da natureza humana, a sabedoria prática para viver bem. Esses ensinamentos estão registrados no livro de Provérbios, um texto antigo que continua surpreendentemente atual. Ele não fala apenas sobre espiritualidade ou religião. Ele fala sobre decisões, caráter, disciplina, escolhas e consequências. Exatamente os elementos que moldam o destino de qualquer pessoa. Muitas vezes, os maiores obstáculos da vida não estão nas circunstâncias externas. Eles estão em padrões invisíveis de comportamento, pequenas atitudes que repetimos diariamente, pensamentos que cultivamos sem perceber e escolhas que parecem insignificantes no momento, mas que acabam definindo o rumo de nossa jornada. Provérbios ensina que a sabedoria começa quando alguém decide prestar atenção no próprio caminho. Quando uma pessoa para por um instante, observa sua vida com honestidade e se pergunta se está realmente andando na direção certa. Esse momento de consciência pode se tornar o ponto de virada. Nos próximos minutos, você vai descobrir princípios poderosos que têm guiado pessoas por gerações. Cada um deles revela um erro comum que muitas vezes passa despercebido e também apresenta a solução para transformar esse erro em crescimento e direção. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Assim, o YouTube vai te conhecer melhor e te indicar ainda mais vídeos como este para te ajudar na sua jornada de fé. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho, que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando, a maioria das pessoas não percebe, mas existe um erro silencioso que está roubando anos inteiros de suas vidas. Elas acordam todos os dias, trabalham, resolvem problemas, enfrentam desafios, mas no fundo estão apenas reagindo ao que acontece. Não existe um plano claro, não existe um destino definido, apenas movimento. E movimento sem direção não é progresso, é apenas desgaste. É como um barco no meio do mar, navegando sem bússola, sendo levado por qualquer vento que apareça. O problema não é a falta de esforço, o problema é a falta de direção. A sabedoria antiga registrada no livro de Provérbios alerta exatamente sobre isso. Um dos princípios mais profundos desse livro é que a vida não deve ser vivida de forma automática. A vida precisa ser guiada pela sabedoria. Quando uma pessoa vive sem direção, ela começa a tomar decisões baseadas apenas em emoções momentâneas, pressões externas ou circunstâncias passageiras. E decisões tomadas sem sabedoria quase sempre levam a ciclos repetidos de frustração. A pessoa se esforça muito, mas continua no mesmo lugar. É por isso que muitas pessoas sentem uma sensação estranha de cansaço constante. Não é apenas cansaço físico, é cansaço existencial. A alma percebe quando estamos caminhando sem propósito. A mente começa a se confundir.
As escolhas ficam cada vez mais difíceis. E aos poucos surge uma pergunta silenciosa dentro do coração: para onde minha vida realmente está indo? Essa pergunta é o primeiro sinal de despertar. É o momento em que a pessoa começa a perceber que algo precisa mudar. Provérbios revela uma verdade transformadora. A sabedoria é capaz de dar direção à vida. Isso significa que antes de tomar decisões importantes, antes de correr atrás de oportunidades, ou antes de tentar mudar completamente o rumo da vida, existe um passo essencial: buscar entendimento, buscar discernimento, buscar clareza. Pessoas sábias não vivem apenas ocupadas, elas vivem intencionais. Elas sabem para onde estão indo, mesmo quando o caminho ainda parece longo. Quando alguém começa a viver com direção, algo poderoso acontece. As decisões ficam mais simples, o tempo passa a ser usado com mais inteligência, as distrações começam a perder força, aquilo que antes parecia urgente revela-se desnecessário. E aquilo que realmente importa começa a ganhar prioridade. De repente, a vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma jornada consciente. Essa mudança pode parecer pequena, mas na verdade, ela redefine completamente o destino de uma pessoa. A solução apresentada pela sabedoria de Provérbios é clara e profunda. Antes de tentar mudar o mundo ao redor, a pessoa precisa alinhar o coração e a mente com princípios de sabedoria. Isso significa parar por alguns momentos e refletir com honestidade. Onde estou agora? Para onde estou indo? E quem está guiando minhas decisões? Quando essas perguntas são respondidas com sinceridade, a direção começa a surgir. E direção sempre gera progresso. Se existe algo que pode transformar uma vida em pouco tempo, é justamente isso: clareza de direção. Uma pessoa que sabe para onde está indo consegue avançar mesmo em meio às dificuldades. Obstáculos deixam de ser muros e passam a ser apenas partes do caminho. E é exatamente assim que a sabedoria começa a mudar destinos. Não de forma mágica, mas de forma estratégica. Porque quando a direção muda, toda a jornada da vida também muda. Por isso, encare este momento como um convite. Talvez estes próximos minutos não sejam apenas mais um conteúdo que você consome. Talvez sejam o começo de uma mudança real na maneira como você pensa, decide e constrói sua vida. Existe um poder invisível que muitas pessoas subestimam todos os dias. Esse poder não está em riquezas, posições ou oportunidades. Ele está naquilo que sai da boca de cada pessoa. Palavras parecem simples, leves e rápidas, mas elas carregam um impacto que pode atravessar anos, relacionamentos e até gerações. Uma única frase pode construir confiança ou destruir completamente uma conexão. Muitas vidas foram impulsionadas por palavras certas no momento certo, e muitas outras foram feridas profundamente por palavras impensadas. O livro de Provérbios revela um princípio extremamente poderoso. A língua tem poder de vida e morte. Isso significa que aquilo que falamos não é apenas som. Palavras carregam direção, emoção e intenção. Elas moldam percepções, criam atmosferas e influenciam decisões. Quando alguém aprende a usar as palavras com sabedoria, essa pessoa começa a transformar ambientes ao seu redor. Mas quando alguém fala sem pensar, a língua pode se tornar uma das armas mais destrutivas que existem. Muitas vezes, os maiores conflitos da vida começam com algo aparentemente pequeno, uma resposta dura, um comentário sarcástico, uma crítica dita no calor da emoção. O problema é que palavras não podem ser recolhidas depois que são ditas. Elas permanecem na memória das pessoas. Elas ecoam no coração. E, em alguns casos, elas criam feridas invisíveis que demoram anos para cicatrizar. Por isso, quem aprende a dominar as palavras começa a evitar muitos problemas antes mesmo que eles apareçam. Pessoas sábias entendem que falar menos, muitas vezes, é mais poderoso do que falar muito.
O silêncio pode proteger relacionamentos. O silêncio pode evitar conflitos desnecessários. O silêncio pode dar espaço para a mente pensar antes que a emoção assuma o controle. Provérbios ensina que aquele que controla a língua demonstra verdadeiro entendimento. Não é a pessoa que fala mais que revela sabedoria, é aquela que sabe quando falar e quando permanecer em silêncio. A transformação começa quando alguém decide observar mais atentamente as próprias palavras, antes de responder, antes de criticar, antes de reagir. Essa pequena pausa cria algo extremamente valioso: consciência. E consciência gera sabedoria. Muitas discussões poderiam ser evitadas se existisse apenas alguns segundos de reflexão antes de falar. Muitas relações poderiam ser preservadas se as palavras fossem escolhidas com mais cuidado. A solução ensinada em Provérbios é simples, mas profunda. Quem deseja mudar de vida precisa aprender a alinhar palavras com sabedoria. Isso significa falar para construir, não para ferir. Significa responder com calma em vez de reagir com ira. Significa usar palavras que tragam direção, encorajamento e verdade. Quando as palavras são guiadas pela sabedoria, elas deixam de ser impulsivas e passam a se tornar instrumentos de transformação. Quando uma pessoa aprende a dominar a própria língua, algo extraordinário acontece. Os conflitos diminuem, os relacionamentos se fortalecem, a confiança cresce. E pouco a pouco, essa pessoa percebe que está construindo algo que muitos ignoram: um legado de sabedoria. Porque no final das contas, destinos não são moldados apenas por grandes decisões. Muitas vezes, eles são moldados pelas pequenas palavras que escolhemos dizer todos os dias. Existe um padrão silencioso que se repete na vida de muitas pessoas. Elas enfrentam problemas, sofrem consequências, prometem que vão mudar, mas pouco tempo depois estão novamente diante do mesmo tipo de situação. O cenário muda, os personagens mudam, mas o resultado continua parecido. Isso acontece porque muitos tentam resolver a vida apenas com a própria visão limitada. Eles acreditam que já sabem o suficiente, e esse é justamente o ponto onde muitos destinos começam a se complicar. A sabedoria revelada no livro de Provérbios ensina um princípio muito claro: quem rejeita conselhos acaba caminhando para erros evitáveis. Não porque essa pessoa seja incapaz ou desinteressada, mas porque ninguém enxerga tudo sozinho. Cada pessoa vê apenas uma parte da realidade. Quando alguém se fecha para ouvir outras perspectivas, essa pessoa perde acesso a experiências, aprendizados e percepções que poderiam evitar muitos problemas. O orgulho é um dos maiores obstáculos nesse processo. Muitas pessoas confundem independência com sabedoria. Elas acreditam que pedir conselho é sinal de fraqueza, quando na verdade é exatamente o contrário. Pessoas verdadeiramente sábias sabem que aprender com outros encurta caminhos. Elas entendem que ouvir alguém que já percorreu determinada estrada pode evitar tropeços que custariam anos de aprendizado. Ao longo da história, grandes líderes, grandes construtores e grandes pensadores sempre tiveram conselheiros ao redor. Eles entendiam que decisões importantes não deveriam ser tomadas apenas com base em impulso ou emoção. O conselho certo, vindo de alguém experiente, pode iluminar detalhes que muitas vezes passam despercebidos. E quando a visão se amplia, as decisões se tornam mais seguras e mais estratégicas. Provérbios ensina que existe sabedoria na multidão de conselhos. Isso não significa ouvir qualquer voz, mas aprender a discernir quais vozes carregam experiência, integridade e discernimento. Nem todo conselho deve ser seguido, mas ignorar todos os conselhos quase sempre conduz a caminhos difíceis. A verdadeira sabedoria está em ouvir, refletir e depois decidir com entendimento. Quando uma pessoa começa a cultivar essa postura de aprendizado, algo poderoso acontece.
A mente se expande, a capacidade de análise se fortalece, as decisões passam a ser tomadas com mais equilíbrio e, aos poucos, a pessoa percebe que está evitando erros que antes pareciam inevitáveis. A vida começa a fluir com mais clareza, porque as escolhas passam a ser feitas com mais sabedoria. A solução ensinada por Provérbios é simples e profunda ao mesmo tempo. Mantenha um coração ensinável. Pessoas que continuam aprendendo, continuam crescendo. Pessoas que continuam ouvindo, continuam evoluindo. Mas aquelas que fecham os ouvidos para conselhos, acabam caminhando em círculos. E quando a sabedoria entra na vida de alguém, o ciclo de repetição finalmente começa a ser quebrado. Vivemos em um tempo onde tudo parece exigir rapidez, respostas rápidas, decisões rápidas, resultados rápidos. A pressão para agir imediatamente se tornou parte do ritmo da vida moderna. Muitas pessoas sentem que, se não decidirem rápido, vão perder oportunidades. Mas existe um perigo escondido nessa urgência constante. Quando as decisões são tomadas sem reflexão, elas deixam de ser escolhas estratégicas e passam a ser apenas reações impulsivas. A sabedoria registrada no livro de Provérbios ensina um princípio extremamente importante. Os planos bem pensados conduzem ao sucesso, mas a pressa leva à pobreza. Essa afirmação não fala apenas sobre dinheiro, ela fala sobre consequências. Decisões precipitadas muitas vezes criam problemas que poderiam ser evitados com apenas alguns momentos de reflexão. A pressa rouba da mente a oportunidade de analisar, ponderar e enxergar além da emoção do momento. Quando alguém está com pressa, a mente entra em um estado de urgência. Nesse estado, o cérebro tende a buscar a solução mais rápida, não necessariamente a mais sábia. Muitas escolhas erradas acontecem exatamente nesse momento. Um contrato assinado sem leitura cuidadosa, uma resposta impulsiva em um conflito, um investimento feito apenas pela promessa de ganho rápido. Pequenas decisões apressadas podem gerar consequências que duram anos. Pessoas sábias entendem que existe um tempo certo para agir e um tempo certo para refletir. Nem toda oportunidade precisa ser agarrada imediatamente. Nem toda proposta precisa de uma resposta instantânea. Às vezes, a decisão mais sábia é simplesmente dar um passo atrás, respirar e analisar com calma. Essa pausa cria espaço para que a sabedoria entre na decisão. Provérbios nos ensina que a prudência é uma forma de proteção. A pessoa prudente observa, avalia e considera possíveis resultados antes de agir. Isso não significa viver com medo ou paralisado pela dúvida. Significa agir com consciência. Significa entender que decisões bem pensadas constroem bases sólidas, enquanto decisões impulsivas frequentemente criam instabilidade. A transformação acontece quando alguém aprende a desacelerar o momento da decisão. Em vez de reagir imediatamente, a pessoa começa a perguntar: quais são as consequências disso? O que pode acontecer depois? Existe algo que ainda não estou vendo? Essas perguntas simples abrem espaço para a sabedoria agir. E muitas vezes, apenas alguns minutos de reflexão podem evitar anos de arrependimento. A solução apresentada pela sabedoria de Provérbios é clara. Substitua a pressa pela prudência. Quem aprende a pensar antes de agir, começa a construir uma vida mais estável, mais estratégica e mais segura. A pressa pode até parecer eficiente no momento, mas a prudência constrói resultados que permanecem por muito mais tempo. Muitas pessoas possuem sonhos grandes, ideias brilhantes e desejos sinceros de transformar suas vidas. Elas imaginam um futuro diferente, fazem planos, começam projetos e sentem dentro de si um forte desejo de progresso. Mas com o passar do tempo, algo começa a acontecer silenciosamente. A motivação diminui, o esforço se torna irregular e aquilo que parecia promissor começa a enfraquecer. Não porque o sonho era impossível, mas porque faltou um elemento essencial: disciplina.
A sabedoria revelada no livro de Provérbios fala repetidamente sobre esse princípio. O contraste entre o diligente e o preguiçoso aparece diversas vezes nas suas páginas. Provérbios ensina que mãos diligentes conduzem à prosperidade, enquanto a negligência conduz à escassez. Isso mostra que a diferença entre progresso e estagnação muitas vezes não está no talento, mas na consistência das ações diárias. Disciplina não é apenas fazer algo quando existe motivação. Na verdade, disciplina começa exatamente quando a motivação desaparece. É a capacidade de continuar avançando, mesmo quando o entusiasmo inicial já passou. Muitas pessoas começam cheias de energia, mas poucas conseguem manter o ritmo quando o processo se torna repetitivo ou desafiador. E é justamente nesse momento que a disciplina se torna o verdadeiro motor do progresso. Provérbios usa um exemplo simples, mas extremamente poderoso: a formiga. Esse pequeno inseto trabalha constantemente, mesmo sem alguém supervisionando. Ela se prepara com antecedência, organiza seus recursos e age com diligência. A lição é clara: o sucesso raramente nasce de ações ocasionais. Ele é construído por pequenas atitudes repetidas diariamente ao longo do tempo. Quando alguém desenvolve disciplina, algo profundo começa a mudar. A pessoa deixa de depender apenas de emoções para agir. Ela cria hábitos. Ela estabelece rotinas. Ela aprende a cumprir compromissos consigo mesma. E pouco a pouco, essas pequenas atitudes começam a produzir resultados visíveis. Aquilo que antes parecia distante começa a se tornar realidade, simplesmente porque houve constância no processo. A falta de disciplina, por outro lado, cria um ciclo de frustração. A pessoa começa algo, abandona no meio, inicia novamente outro projeto e repete o mesmo padrão. Com o tempo, surge a sensação de que nada avança. Não porque a pessoa não tenha potencial, mas porque o esforço não foi sustentado por tempo suficiente para produzir frutos. A solução ensinada por Provérbios é desenvolver diligência diária. Pequenos passos feitos com constância têm um poder extraordinário. Eles constroem habilidades, fortalecem caráter e geram progresso real. Quando disciplina se torna parte da vida, sonhos deixam de ser apenas desejos distantes e começam a se transformar em resultados concretos. Existe uma batalha silenciosa que acontece todos os dias dentro da mente de cada pessoa. Antes mesmo que qualquer decisão seja tomada, antes que qualquer ação seja realizada, pensamentos começam a moldar a maneira como alguém enxerga a própria vida. Muitos acreditam que os maiores obstáculos estão do lado de fora, nas circunstâncias ou nas dificuldades externas. Mas muitas vezes o maior obstáculo está dentro da própria mente. A sabedoria revelada no livro de Provérbios ensina que o estado do coração influencia profundamente a vida de uma pessoa. Quando os pensamentos são dominados por pessimismo, medo constante ou expectativa de fracasso, a mente começa a interpretar tudo ao redor de forma negativa. O resultado disso é que oportunidades passam despercebidas, decisões são tomadas com insegurança e o progresso se torna cada vez mais difícil. A mente humana possui um poder extraordinário de direcionar atitudes. Quando alguém acredita profundamente que nada vai dar certo, essa crença começa a influenciar comportamentos. A pessoa evita tentar, duvida das próprias capacidades e se prepara mais para o fracasso do que para o sucesso. Esse padrão cria um ciclo silencioso onde pensamentos negativos produzem atitudes limitadas, e essas atitudes acabam confirmando os próprios medos. Provérbios apresenta uma perspectiva diferente. Ele ensina que um coração alegre e confiante tem efeito restaurador sobre a vida. Isso não significa ignorar problemas ou fingir que dificuldades não existem. Significa escolher alimentar pensamentos que fortalecem a mente em vez de enfraquecê-la.
A forma como alguém interpreta a realidade influencia diretamente a maneira como reage a ela. Quando uma pessoa começa a vigiar os próprios pensamentos, uma mudança importante acontece. Ideias negativas começam a ser questionadas. Crenças limitantes são confrontadas. A mente passa a procurar soluções, em vez de apenas focar nos problemas. Esse pequeno ajuste na forma de pensar pode transformar completamente a maneira como a vida é vivida. Pessoas sábias entendem que cuidar da mente é uma das tarefas mais importantes da vida. Assim como o corpo precisa de alimento saudável, a mente também precisa ser nutrida com pensamentos construtivos, esperança e sabedoria. Quando a mente é fortalecida, ela se torna capaz de enfrentar desafios com coragem e perseverança. A solução apresentada pela sabedoria de Provérbios é cultivar uma mentalidade guiada pela verdade e pela confiança. Quando os pensamentos são alinhados com sabedoria, eles deixam de ser uma fonte de limitação e passam a se tornar uma fonte de força. E quando a mente muda, a direção da vida também começa a mudar. Existe um peso invisível que muitas pessoas carregam todos os dias sem perceber. Não é algo que se vê facilmente, mas é algo que se sente profundamente. É aquela inquietação constante na mente, aquela preocupação que não descansa, aquele pensamento que insiste em imaginar problemas antes mesmo que eles aconteçam. Esse peso tem um nome muito conhecido: ansiedade. E quando ela domina a mente, a paz interior começa a desaparecer pouco a pouco. A sabedoria registrada no livro Provérbios revela uma verdade muito profunda sobre isso. Provérbios ensina que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Isso mostra que a preocupação constante não apenas afeta os pensamentos, mas também influencia as emoções, as decisões e até a maneira como alguém vive o presente. A mente ansiosa vive sempre no futuro, tentando controlar aquilo que ainda nem aconteceu. Quando alguém vive dominado pela ansiedade, a mente começa a criar cenários negativos continuamente. Pequenas situações se transformam em grandes preocupações. Problemas simples parecem gigantescos e a pessoa começa a gastar energia emocional imaginando dificuldades que talvez nunca cheguem a existir. Esse processo cria um ciclo de tensão que desgasta a mente e o coração. Provérbios nos convida a desenvolver uma perspectiva diferente. Em vez de tentar controlar cada detalhe da vida, a sabedoria nos ensina a cultivar confiança. Nem tudo pode ser previsto, nem tudo pode ser controlado. Mas quando a mente aprende a descansar na confiança e na sabedoria, ela encontra um tipo de paz que não depende das circunstâncias externas. A transformação começa quando alguém decide interromper o ciclo da preocupação excessiva. Em vez de alimentar pensamentos de medo, a pessoa começa a buscar palavras de sabedoria, esperança e verdade. Aquilo que entra na mente começa a moldar o estado do coração. E pouco a pouco, a ansiedade começa a perder força. Pessoas sábias entendem que a mente precisa de descanso tanto quanto o corpo. Momentos de silêncio, reflexão e confiança são essenciais para restaurar o equilíbrio interior. Quando a mente desacelera, a pessoa começa a enxergar soluções que antes estavam escondidas pelo excesso de preocupação. A solução apresentada pela sabedoria de Provérbios é aprender a substituir a ansiedade pela confiança. Quando a mente deixa de carregar o peso de tentar controlar tudo, ela encontra espaço para a paz florescer. E uma mente em paz se torna muito mais forte para enfrentar qualquer desafio que a vida apresentar. Poucas pessoas percebem o quanto o ambiente ao redor influencia silenciosamente o rumo da vida. Muitas vezes, alguém acredita que suas decisões são totalmente independentes, que sua personalidade é forte o suficiente para não ser afetada pelas pessoas ao redor. Mas a verdade é que o ambiente molda pensamentos, atitudes e escolhas muito mais do que imaginamos. A convivência diária cria padrões invisíveis que acabam direcionando comportamentos.
A sabedoria registrada no livro de Provérbios apresenta um princípio extremamente claro. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem se associa aos tolos acaba sofrendo as consequências. Isso revela algo profundo sobre a natureza humana. Nós aprendemos constantemente com aquilo que vemos, ouvimos e convivemos. A influência das pessoas próximas tem um impacto silencioso, porém poderoso. Quando alguém convive com pessoas que vivem em desordem, que desprezam a sabedoria ou que tomam decisões impulsivas, essa influência começa a normalizar comportamentos destrutivos. Aquilo que antes parecia errado começa a parecer aceitável. Pequenas concessões são feitas e, pouco a pouco, o padrão de vida começa a mudar sem que a pessoa perceba claramente quando isso começou. Por outro lado, quando alguém se aproxima de pessoas que valorizam sabedoria, disciplina e integridade, o efeito também acontece. Conversas mais profundas surgem, novas perspectivas aparecem, o pensamento se expande, a mente começa a considerar decisões mais maduras. Esse tipo de ambiente cria crescimento, porque inspira escolhas melhores. Provérbios nos mostra que escolher bem as companhias é, na verdade, uma decisão estratégica para o futuro. Muitas portas se abrem ou se fecham por causa das pessoas com quem caminhamos. Relações podem fortalecer caráter ou enfraquecer valores. Por isso, a sabedoria convida cada pessoa a observar cuidadosamente as influências que estão presentes em sua vida. Isso não significa rejeitar pessoas ou agir com arrogância. Significa ter discernimento. Significa entender que algumas relações edificam enquanto outras drenam energia, desviam foco e enfraquecem princípios. Pessoas sábias aprendem a valorizar companhias que acrescentam crescimento e sabedoria. A solução ensinada por Provérbios é simples, mas poderosa. Caminhe com pessoas que elevam sua visão de vida. Quando o ambiente muda, os pensamentos mudam. Quando os pensamentos mudam, as decisões também mudam. E quando as decisões mudam, o destino inevitavelmente começa a mudar junto. Uma das maiores batalhas da vida humana não acontece no mundo exterior, mas dentro do próprio coração. Todos os dias surgem impulsos, emoções intensas, desejos imediatos e reações espontâneas. Muitas decisões são tomadas exatamente nesses momentos de intensidade emocional. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas acabam criando problemas que poderiam ser evitados com algo extremamente poderoso: autocontrole. O livro de Provérbios ensina uma verdade surpreendente sobre isso. Ele afirma que quem domina o próprio espírito é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Essa afirmação revela algo profundo. Controlar a si mesmo exige mais força do que controlar circunstâncias externas. Conquistar algo fora pode depender de estratégia ou oportunidade, mas dominar as próprias emoções exige maturidade interior. Quando alguém vive reagindo a cada emoção do momento, a vida se torna instável. Uma palavra dura é respondida com outra palavra ainda mais dura. Uma frustração momentânea gera decisões precipitadas. Um desejo imediato leva a escolhas que depois trazem arrependimento. Esse padrão cria ciclos de conflito, perda e desgaste emocional. Pessoas sábias aprendem a criar uma pequena distância entre o impulso e a ação. Elas não respondem imediatamente a tudo que sentem. Elas observam, respiram, refletem e então decidem. Esse pequeno espaço de tempo entre sentir e agir é onde a sabedoria encontra espaço para operar. E muitas vezes é justamente esse momento que evita decisões que poderiam causar grandes consequências. Provérbios nos ensina que o domínio próprio protege a vida. Ele protege relacionamentos, protege decisões financeiras, protege reputação e protege o futuro. Uma pessoa que aprende a controlar suas reações começa a viver com muito mais estabilidade emocional. Ela não é arrastada por cada circunstância, mas conduz suas escolhas com consciência.
O autocontrole não significa suprimir emoções ou viver de forma fria. Significa reconhecer emoções, mas não permitir que elas governem as decisões. Emoções são importantes, mas precisam ser guiadas pela sabedoria. Quando emoção e sabedoria caminham juntas, as escolhas se tornam muito mais equilibradas. A solução apresentada pela sabedoria de Provérbios é desenvolver domínio próprio. Isso acontece por meio de prática, consciência e reflexão constante. Cada vez que alguém escolhe agir com sabedoria, em vez de reagir por impulso, essa pessoa fortalece sua capacidade de controle. E pouco a pouco, essa disciplina interior começa a proteger e transformar toda a vida. Existe um sentimento silencioso que muitas pessoas carregam mesmo quando aparentemente tudo está funcionando em suas vidas. Elas trabalham, cumprem responsabilidades, seguem rotinas e mantêm compromissos. Mas dentro do coração existe uma sensação difícil de explicar. É como se algo estivesse faltando. Uma espécie de vazio que nenhuma conquista material parece preencher completamente. Esse sentimento muitas vezes surge quando a vida está sendo vivida sem um propósito claro. A pessoa se mantém ocupada, mas não necessariamente direcionada. Ela faz muitas coisas, mas não sabe exatamente por quê. E quando os dias começam a se repetir sem significado profundo, o coração começa a questionar o verdadeiro sentido da jornada. A sabedoria revelada no livro de Provérbios apresenta um princípio fundamental. Quando alguém confia no Senhor e reconhece sua direção, os caminhos começam a ser guiados. Isso mostra que propósito não nasce apenas de ambições pessoais. Ele surge quando a vida se alinha com princípios mais profundos de sabedoria e direção espiritual. Quando uma pessoa vive sem propósito, ela tende a seguir apenas aquilo que parece mais imediato ou mais conveniente. As decisões passam a ser guiadas por circunstâncias momentâneas, pressões externas ou expectativas de outras pessoas. Com o tempo, isso cria uma sensação de desconexão entre aquilo que se faz e aquilo que realmente se sente no coração. Por outro lado, quando alguém começa a descobrir propósito, a vida ganha uma nova dimensão. As atividades do dia a dia passam a ter significado. Os desafios deixam de parecer apenas obstáculos e passam a ser parte de uma jornada maior. Até mesmo momentos difíceis começam a ser vistos como oportunidades de crescimento e aprendizado. Provérbios nos ensina que a sabedoria ajuda a alinhar o coração com o caminho correto. Esse alinhamento traz clareza. E quando existe clareza, as decisões deixam de ser apenas reativas e passam a ser direcionadas por um senso de missão. A pessoa começa a entender que sua vida tem um papel específico a cumprir. A solução para o vazio interior não está apenas em fazer mais coisas, mas em descobrir por que essas coisas estão sendo feitas. Quando o propósito entra na vida, energia, motivação e esperança começam a crescer novamente. E uma vida com propósito se torna uma vida que avança com significado e direção. Existe um obstáculo silencioso que impede muitas pessoas de crescer, aprender e evoluir ao longo da vida. Esse obstáculo não está nas circunstâncias, nem na falta de oportunidades, nem nas limitações externas. Ele nasce dentro do coração humano e muitas vezes passa despercebido. Esse obstáculo se chama orgulho, e quando ele domina a mente, o aprendizado começa a parar. O orgulho cria uma ilusão perigosa. Ele faz a pessoa acreditar que já sabe o suficiente, que já entende o suficiente e que não precisa ouvir ninguém. Aos poucos, a mente se fecha para novas ideias, novas perspectivas e novos aprendizados. E quando a mente se fecha, o crescimento também começa a parar. A sabedoria registrada no livro de Provérbios revela uma verdade profunda sobre esse tema. Provérbios ensina que o orgulho precede a ruína, enquanto a humildade precede a honra.
Isso significa que o orgulho não apenas impede o crescimento, mas também pode conduzir a decisões equivocadas e consequências difíceis. Pessoas orgulhosas costumam resistir a correções. Quando alguém tenta aconselhar, alertar ou oferecer uma perspectiva diferente, a reação imediata muitas vezes é defensiva. Em vez de considerar a possibilidade de aprender algo novo, o orgulho tenta proteger a própria imagem, e nesse processo, oportunidades de crescimento são perdidas. Por outro lado, pessoas humildes possuem uma força especial. Elas entendem que sempre existe algo novo para aprender. Elas escutam com atenção, refletem sobre críticas e consideram conselhos com maturidade. Essa postura cria um ambiente interno onde o aprendizado nunca para. Provérbios mostra que a humildade não é fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de verdadeira sabedoria. Somente alguém que possui segurança interior consegue reconhecer que ainda tem muito a aprender. E essa disposição para aprender abre portas que o orgulho jamais conseguiria abrir. A solução apresentada pela sabedoria de Provérbios é cultivar um coração humilde e ensinável. Quando o orgulho é substituído pela humildade, a mente se expande, o caráter se fortalece e o crescimento se torna contínuo. E pessoas que continuam aprendendo, continuam avançando em direção a um futuro muito mais sábio. Muitas pessoas acreditam que dificuldades financeiras ou escassez surgem apenas por falta de oportunidades. No entanto, existe um fator silencioso que frequentemente está por trás de muitos problemas nessa área da vida: a ausência de planejamento. Quando decisões são tomadas apenas no impulso do momento, sem análise ou preparação, as consequências acabam aparecendo mais cedo ou mais tarde. A sabedoria revelada no livro de Provérbios aborda esse tema de forma muito prática. Provérbios ensina que os planos bem elaborados conduzem à prosperidade, enquanto a pressa e a falta de planejamento podem levar à escassez. Essa verdade mostra que prosperidade não nasce apenas de ganhar mais, mas de saber administrar e direcionar corretamente aquilo que já se possui. Quando alguém vive apenas reagindo às necessidades imediatas, sem pensar no futuro, a vida financeira se torna instável. Gastos são feitos sem reflexão. Recursos são utilizados sem estratégia. E quando surgem imprevistos, não existe preparação para enfrentá-los. Isso cria um ciclo de preocupação constante, onde a pessoa sempre corre atrás das necessidades urgentes. Provérbios frequentemente usa exemplos da natureza para ensinar sabedoria prática. Um dos exemplos mais marcantes é o da formiga, que trabalha durante o tempo certo e se prepara para o futuro. Esse princípio revela que planejamento é uma forma de sabedoria aplicada. Ele não apenas organiza recursos, mas também cria segurança para os dias que ainda virão. Quando uma pessoa aprende a planejar, algo poderoso acontece. Ela começa a olhar para a vida com uma visão mais ampla. Decisões deixam de ser tomadas apenas com base em desejos imediatos e passam a considerar consequências futuras. Pequenas escolhas começam a ser feitas com mais consciência e responsabilidade. O planejamento também traz tranquilidade emocional. Quando existe organização e preparação, a mente deixa de viver em constante tensão. A pessoa passa a ter mais clareza sobre seus recursos, seus objetivos e seus limites. Essa clareza cria estabilidade e permite decisões muito mais equilibradas. A solução ensinada por Provérbios é simples e extremamente prática: agir com sabedoria e planejamento. Quando alguém aprende a administrar o presente pensando no futuro, a escassez começa a perder espaço. E aos poucos, disciplina, organização e visão estratégica começam a construir uma vida mais estável e próspera. Existe um sentimento silencioso que muitas vezes entra no coração humano sem ser percebido imediatamente. Ele começa de forma discreta, quase imperceptível.
Surge quando alguém observa a conquista de outra pessoa, o sucesso de alguém próximo ou a prosperidade de alguém ao redor. Em vez de gerar inspiração, esse sentimento começa a produzir comparação. E quando a comparação cresce, algo perigoso começa a nascer. A inveja. A sabedoria registrada no livro de Provérbios alerta sobre esse perigo de forma muito clara. Provérbios ensina que o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja corrói como um câncer nos ossos. Essa imagem é extremamente forte porque revela que a inveja não destrói apenas emoções momentâneas. Ela corrói lentamente a alegria, a gratidão e a paz interior. Quando alguém começa a viver comparando sua vida com a dos outros, a satisfação desaparece. Aquilo que antes parecia suficiente deixa de parecer. Conquistas pessoais perdem valor e a mente passa a focar apenas no que ainda não foi alcançado. Esse processo cria um sentimento constante de insatisfação, como se a vida estivesse sempre faltando alguma coisa. A inveja também distorce a forma como enxergamos a realidade. Muitas vezes vemos apenas o resultado da vida de alguém, mas não vemos os desafios, as lutas e os sacrifícios que aquela pessoa enfrentou. A comparação se torna injusta porque é baseada em uma visão incompleta da história dos outros. Provérbios nos convida a desenvolver uma postura completamente diferente. Em vez de comparar, a sabedoria nos ensina a cultivar gratidão. Gratidão muda a perspectiva da mente. Ela faz a pessoa reconhecer aquilo que já possui, valorizar suas próprias conquistas e perceber que cada jornada tem seu próprio tempo e processo. Quando alguém aprende a substituir inveja por gratidão, algo libertador acontece. O coração fica mais leve, a mente se torna mais tranquila. E em vez de competir silenciosamente com a vida dos outros, a pessoa começa a concentrar sua energia em construir sua própria caminhada. A solução apresentada pela sabedoria de Provérbios é simples, mas profundamente transformadora. Cuide do coração. Um coração tranquilo, satisfeito e grato produz uma vida muito mais saudável e equilibrada. E quando a inveja deixa de dominar os pensamentos, a alegria verdadeira começa a florescer novamente. Entre todas as emoções humanas, poucas têm o poder de causar danos tão rápidos quanto a ira. Em questão de segundos, uma explosão de raiva pode destruir algo que levou anos para ser construído. Palavras duras são lançadas, decisões impulsivas são tomadas e atitudes precipitadas deixam marcas profundas nos relacionamentos. O problema não é apenas sentir raiva, pois essa emoção faz parte da experiência humana. O verdadeiro perigo está em permitir que a ira assuma o controle das ações. A sabedoria registrada no livro de Provérbios aborda esse tema de forma muito clara. Provérbios ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Essa afirmação revela algo extremamente importante sobre os conflitos humanos. Muitas vezes, uma situação que poderia ser resolvida com calma se transforma em um grande problema simplesmente por causa da maneira como as palavras foram usadas. Quando a ira domina o momento, a mente perde a capacidade de avaliar consequências. A pessoa fala sem pensar, reage sem refletir e age movida apenas pela intensidade da emoção. Depois que o momento passa, surgem o arrependimento e a percepção de que muitas coisas poderiam ter sido resolvidas de maneira diferente. Infelizmente, algumas palavras já não podem ser retiradas. Provérbios nos ensina que a paciência é uma forma de sabedoria prática. Uma pessoa paciente consegue desacelerar a própria reação emocional. Ela não responde imediatamente à provocação. Em vez disso, cria espaço para que a mente se acalme antes de agir. Esse pequeno intervalo de reflexão muitas vezes é suficiente para evitar conflitos maiores. Relacionamentos saudáveis são construídos com respeito, compreensão e comunicação equilibrada.
Quando a ira se torna frequente, esses pilares começam a enfraquecer. As pessoas passam a se proteger emocionalmente, a confiança diminui e o ambiente ao redor se torna cada vez mais tenso. Por isso, aprender a controlar a raiva não é apenas uma questão pessoal, mas também uma forma de proteger as relações mais importantes da vida. A sabedoria de Provérbios mostra que o verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em preservar relacionamentos. Muitas vezes, a vitória mais sábia é escolher responder com calma quando todos esperam uma reação explosiva. Esse tipo de postura exige maturidade, mas produz paz. A solução ensinada por Provérbios é desenvolver paciência e domínio emocional. Quando alguém aprende a responder com sabedoria em vez de reagir com ira, os conflitos diminuem, os relacionamentos se fortalecem e a vida se torna muito mais equilibrada. Existe um tipo de pobreza que não começa no bolso, mas na atitude. Ela não aparece de forma repentina, nem surge de um único evento. Na verdade, ela se forma lentamente, através de pequenas escolhas repetidas todos os dias. Essa pobreza nasce quando a pessoa começa a adiar responsabilidades, evitar esforços necessários e deixar tarefas importantes para depois. Aos poucos, o hábito da preguiça começa a moldar o destino. A sabedoria registrada no livro de Provérbios fala frequentemente sobre esse comportamento. Provérbios descreve o preguiçoso como alguém que sempre encontra uma razão para não agir. Ele adia, justifica e procrastina. Enquanto isso, o tempo continua avançando. E aquilo que poderia ter sido construído com dedicação começa a se perder. A preguiça raramente aparece de forma óbvia. Muitas vezes, ela se disfarça de conforto momentâneo. A pessoa decide descansar apenas um pouco mais, adiar apenas uma tarefa ou deixar um plano para outro dia. O problema é que esses pequenos adiamentos começam a se acumular, e quando oportunidades aparecem, a pessoa não está preparada para aproveitá-las. Provérbios apresenta novamente o exemplo da formiga para ensinar uma lição poderosa. Mesmo sendo pequena, ela trabalha de forma constante e organizada. Ela não espera alguém mandar, nem precisa de supervisão. Ela entende que o tempo certo para agir é agora. Essa disciplina silenciosa garante que quando o futuro chegar, ela estará preparada. Quando alguém desenvolve diligência, a vida começa a se transformar gradualmente. Pequenas ações feitas todos os dias criam progresso real. Habilidades são desenvolvidas, oportunidades começam a surgir e a pessoa passa a construir algo sólido ao longo do tempo. O sucesso raramente vem de grandes explosões de esforço, mas de constância diária. A preguiça, por outro lado, cria uma pobreza invisível porque rouba aquilo que poderia ter sido conquistado. Sonhos são adiados indefinidamente, projetos ficam incompletos, e a pessoa começa a sentir que está sempre correndo atrás do tempo perdido. A solução apresentada pela sabedoria de Provérbios é cultivar diligência. Quando alguém decide agir com constância, mesmo nas pequenas tarefas, a vida começa a avançar. O progresso pode parecer lento no início, mas com o tempo ele se torna evidente. E aquilo que antes parecia distante começa a se tornar realidade. Existe uma força silenciosa que muitas vezes impede pessoas capazes de avançarem na vida. Não é falta de talento, nem ausência de oportunidades. Muitas vezes é simplesmente o medo. Ele aparece como uma voz interna que alerta sobre riscos, exagera possíveis fracassos e cria cenários negativos antes mesmo que qualquer tentativa seja feita. Aos poucos, essa voz começa a influenciar decisões importantes. A sabedoria registrada no livro de Provérbios apresenta um contraste poderoso sobre esse tema. Provérbios declara que o ímpio foge mesmo quando ninguém o persegue, mas o justo é confiante como um leão. Essa imagem revela uma verdade profunda sobre a mente humana.
Quando alguém vive dominado pelo medo, passa a enxergar ameaças até onde elas não existem. O medo cria uma prisão invisível. Ele faz a pessoa hesitar diante de oportunidades, duvidar das próprias capacidades e evitar caminhos que poderiam trazer crescimento. Muitas portas deixam de ser abertas não porque estavam trancadas, mas porque alguém nunca tentou empurrá-las. Provérbios nos ensina que a confiança nasce da sabedoria e da integridade. Quando alguém vive de forma alinhada com princípios corretos, a consciência se torna tranquila. Essa tranquilidade fortalece a coragem para agir. A pessoa entende que erros podem acontecer, mas também reconhece que o aprendizado faz parte do processo. Isso não significa agir de forma imprudente ou ignorar riscos reais. A sabedoria sempre considera as consequências, mas existe uma grande diferença entre prudência e paralisia. Prudência analisa e decide. O medo paralisa e impede qualquer movimento. Quando uma pessoa começa a enfrentar pequenos medos, algo poderoso acontece dentro dela. Cada passo dado fortalece a confiança. Cada tentativa aumenta a experiência. E pouco a pouco, aquilo que antes parecia impossível começa a parecer apenas um novo desafio a ser superado. A solução ensinada pela sabedoria de Provérbios é desenvolver coragem fundamentada na confiança. Quando alguém deixa de ser governado pelo medo e passa a agir com sabedoria e fé, oportunidades começam a aparecer de forma diferente. E muitas portas que pareciam inacessíveis começam finalmente a se abrir. Entre todas as decisões que uma pessoa toma ao longo da vida, poucas têm tanto impacto quanto as escolhas relacionadas aos relacionamentos. Um relacionamento pode trazer crescimento, apoio e paz. Mas também pode trazer desgaste, confusão emocional e sofrimento profundo, quando é construído sobre escolhas precipitadas. Muitas pessoas entram em relações importantes, guiadas apenas pela emoção do momento. A sabedoria registrada no livro de Provérbios fala com grande intensidade sobre a importância da prudência nas escolhas do coração. Provérbios alerta repetidamente sobre relacionamentos baseados apenas em aparência, sedução ou impulso emocional. Ele ensina que aquilo que parece atraente no início pode esconder consequências dolorosas no futuro. O coração humano tem uma tendência natural de se envolver rapidamente quando emoções fortes estão presentes. Encantamento, admiração e desejo podem criar uma sensação de urgência. A pessoa sente que precisa decidir rapidamente, que precisa mergulhar naquela relação sem questionar muito. É exatamente nesse momento que a sabedoria se torna mais necessária. Provérbios nos ensina que a prudência protege o coração. Isso significa observar caráter, valores e atitudes antes de entregar confiança. A aparência externa pode impressionar, mas são as atitudes constantes que revelam quem alguém realmente é. Pessoas sábias aprendem a observar com calma antes de tomar decisões profundas. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre respeito, integridade e compromisso. Quando esses pilares estão ausentes, a relação se torna instável. Conflitos aumentam, expectativas se frustram e a conexão emocional começa a se desgastar. Muitas dores poderiam ser evitadas se houvesse mais discernimento no início. A sabedoria não elimina emoções, mas ajuda a equilibrá-las. Ela convida a mente a caminhar ao lado do coração. Quando emoção e discernimento trabalham juntos, as escolhas se tornam muito mais seguras e maduras. A solução apresentada pela sabedoria de Provérbios é cultivar discernimento antes de entregar o coração. Observar, refletir e conhecer profundamente a outra pessoa antes de tomar decisões importantes. Quando o amor é guiado pela sabedoria, ele deixa de ser apenas uma emoção intensa e passa a se tornar uma base sólida para uma vida inteira.
Existe uma conexão profunda entre aquilo que acontece dentro da mente e aquilo que acontece na vida exterior. Muitas pessoas tentam organizar suas vidas, resolver problemas e tomar decisões importantes, mas enfrentam uma dificuldade constante. A mente parece sempre cheia, confusa e sobrecarregada. Pensamentos se acumulam, preocupações se misturam e a clareza começa a desaparecer. Quando a mente vive nesse estado de confusão, as decisões também se tornam confusas. A pessoa não sabe qual caminho escolher, hesita diante de oportunidades e muitas vezes reage impulsivamente a situações que exigiriam reflexão. Aos poucos, essa falta de clareza mental começa a gerar desordem em diferentes áreas da vida. A sabedoria registrada no livro de Provérbios ensina que o entendimento traz estabilidade. Isso significa que uma mente guiada pela sabedoria se torna capaz de enxergar as situações com mais clareza. Em vez de reagir ao caos ao redor, ela aprende a observar, refletir e escolher caminhos mais equilibrados. Provérbios também ensina que guardar o coração é uma das tarefas mais importantes da vida. Isso envolve cuidar dos pensamentos que entram na mente, das ideias que são alimentadas e das influências que moldam a forma de pensar. Uma mente que absorve constantemente confusão, negatividade ou distrações acaba refletindo esse mesmo padrão nas decisões. Quando alguém começa a organizar a mente, algo transformador acontece. Prioridades ficam mais claras. Problemas que antes pareciam gigantes começam a ser divididos em partes menores. A pessoa passa a enxergar soluções onde antes existia apenas confusão. Esse processo traz uma sensação de equilíbrio e controle. A ordem mental não significa ausência de desafios, mas significa capacidade de lidar com eles com sabedoria. Uma mente organizada consegue enfrentar pressões sem se perder emocionalmente. Ela consegue avaliar opções e agir com mais consciência. A solução ensinada por Provérbios é cultivar entendimento e guardar cuidadosamente o coração. Quando a mente se enche de sabedoria, a desordem começa a desaparecer. E quando a mente encontra clareza, a vida ao redor também começa a se alinhar de forma mais equilibrada. Existe uma tendência natural no ser humano de procurar caminhos mais rápidos para alcançar resultados. Sempre que surge a promessa de um atalho, muitas pessoas se sentem imediatamente atraídas. A ideia de conquistar algo importante sem passar por longos processos parece extremamente sedutora. No entanto, aquilo que parece um caminho mais fácil, muitas vezes esconde consequências que não são percebidas no início. A sabedoria registrada no livro de Provérbios alerta sobre esse perigo de forma muito clara. Provérbios ensina que riquezas obtidas rapidamente tendem a diminuir, mas aquilo que é conquistado pouco a pouco cresce com estabilidade. Esse princípio revela uma verdade profunda sobre a vida. Processos existem por uma razão. Quando alguém tenta pular etapas importantes, pode até alcançar resultados momentâneos, mas geralmente falta a base necessária para sustentar aquilo que foi conquistado. Habilidades não foram desenvolvidas, experiência não foi adquirida e maturidade não foi construída. Sem essas bases, qualquer conquista se torna frágil. Provérbios nos ensina que o crescimento verdadeiro acontece gradualmente. Cada fase do processo traz aprendizados específicos. Cada desafio enfrentado fortalece o caráter. Cada erro superado gera experiência. Esse conjunto de aprendizados cria uma estrutura sólida que sustenta resultados duradouros. Pessoas sábias aprendem a respeitar o tempo dos processos. Elas entendem que crescimento verdadeiro raramente acontece de forma instantânea. Em vez de buscar atalhos arriscados, elas investem em constância, aprendizado e desenvolvimento contínuo. Quando alguém aceita o valor do processo, a perspectiva muda completamente.
O foco deixa de estar apenas no resultado final e passa a valorizar o crescimento que acontece ao longo do caminho. Cada passo se torna parte de uma construção maior. A solução ensinada por Provérbios é desenvolver paciência e consistência. Resultados sólidos nascem de processos bem vividos. E quando alguém decide caminhar com sabedoria, sem buscar atalhos perigosos, aquilo que é construído tende a permanecer de forma muito mais duradoura. Existe um paradoxo curioso na vida humana. Muitas pessoas passam anos buscando conquistas, trabalhando duro e esperando alcançar algo que finalmente traga satisfação. Mas quando essa conquista chega, a alegria dura pouco tempo. Logo surge um novo desejo, uma nova comparação ou uma nova meta. E aquela sensação de plenitude que parecia tão próxima volta a desaparecer. Esse ciclo acontece porque a mente humana tem uma tendência natural de focar sempre no que ainda não possui. Aquilo que já foi conquistado rapidamente se torna comum, quase invisível. Aos poucos, a pessoa começa a acreditar que sua vida nunca é suficiente, que sempre falta algo essencial para que a felicidade finalmente apareça. A sabedoria registrada no livro de Provérbios oferece uma perspectiva profundamente diferente. Provérbios ensina que quem teme ao Senhor possui uma vida de contentamento e segurança interior. Esse princípio revela que a verdadeira satisfação não nasce apenas das circunstâncias externas, mas da postura interior do coração. Quando alguém aprende a cultivar gratidão, algo poderoso começa a acontecer. A mente deixa de olhar apenas para aquilo que falta e começa a reconhecer aquilo que já existe. Pequenas bênçãos que antes passavam despercebidas começam a ganhar valor. O presente deixa de ser visto apenas como um estágio de espera e passa a ser vivido com mais consciência. Provérbios nos mostra que o coração satisfeito possui uma força especial. Ele não depende constantemente da aprovação dos outros, nem vive preso a comparações intermináveis. Esse coração encontra alegria nas pequenas coisas, reconhece o valor do que já foi conquistado e vive com mais equilíbrio emocional. A gratidão também transforma a maneira como lidamos com desafios. Em vez de enxergar apenas dificuldades, a pessoa começa a perceber aprendizados e oportunidades de crescimento. A mente se torna mais leve, mais positiva e mais resiliente diante das adversidades. A solução ensinada pela sabedoria de Provérbios é cultivar um coração grato. Quando a gratidão se torna parte da vida diária, a insatisfação perde força. E pouco a pouco, a pessoa descobre que a verdadeira alegria não está apenas no que ainda virá, mas também naquilo que já foi recebido. Muitas pessoas acreditam que os grandes problemas da vida surgem apenas de decisões importantes ou momentos dramáticos. No entanto, a realidade muitas vezes é diferente. Grandes dificuldades raramente aparecem de repente. Na maioria das vezes, elas começam de forma pequena, quase imperceptível, através de escolhas aparentemente insignificantes feitas todos os dias. Uma palavra dita sem cuidado, um compromisso ignorado, um hábito negativo repetido constantemente. Pequenas atitudes que parecem inofensivas no momento começam a se acumular com o passar do tempo. E aquilo que parecia pequeno no início pode se transformar em um problema muito maior no futuro. A sabedoria registrada no livro de Provérbios nos ensina que a prudência observa os caminhos com atenção. Provérbios frequentemente enfatiza que a pessoa sábia presta atenção aos seus passos. Isso significa reconhecer que cada decisão, por menor que pareça, contribui para construir o caminho da vida. Quando alguém ignora pequenas escolhas, começa a abrir espaço para hábitos que podem se tornar destrutivos. Um pequeno descuido hoje pode gerar uma consequência significativa amanhã. Por isso, a sabedoria convida cada pessoa a desenvolver atenção constante sobre suas atitudes diárias.
Provérbios nos lembra que o caminho da vida é formado por uma sequência de passos. Não são apenas grandes decisões que moldam o destino. São também as escolhas silenciosas feitas quando ninguém está observando. São os hábitos cultivados diariamente que acabam definindo o rumo da jornada. Pessoas sábias aprendem a valorizar essas pequenas decisões. Elas entendem que disciplina nas coisas pequenas cria força para lidar com coisas maiores. Quando alguém desenvolve cuidado com detalhes, começa a construir uma base sólida para o futuro. A solução ensinada por Provérbios é viver com consciência em cada passo. Quando pequenas decisões são tomadas com sabedoria, grandes problemas muitas vezes são evitados. E aquilo que poderia se tornar uma dificuldade no futuro acaba sendo resolvido ainda no início. Existe uma batalha silenciosa que acontece dentro de cada pessoa. Não é uma batalha contra o mundo externo, mas contra os impulsos internos. Muitas decisões importantes da vida não são destruídas por falta de inteligência ou oportunidade, mas pela incapacidade de controlar desejos momentâneos. Quantas vezes alguém sabe exatamente o que deveria fazer, mas acaba tomando o caminho mais fácil? Um impulso momentâneo, uma emoção forte ou um desejo imediato pode fazer com que decisões sábias sejam substituídas por escolhas precipitadas. E muitas vezes, as consequências dessas escolhas permanecem por muito tempo. A sabedoria registrada no livro de Provérbios ensina que quem não domina seu espírito é como uma cidade sem muros. Essa imagem é extremamente poderosa. Uma cidade sem proteção está vulnerável a qualquer ataque. Da mesma forma que uma mente sem autocontrole fica exposta a impulsos que podem destruir aquilo que foi construído com esforço. Quando o autocontrole está ausente, emoções passam a governar decisões importantes. A raiva leva a palavras que ferem relacionamentos. A ansiedade leva a escolhas precipitadas. O desejo imediato leva a abandonar planos que poderiam trazer grandes recompensas no futuro. Por outro lado, Provérbios apresenta o autocontrole como uma forma de verdadeira força. Não se trata de repressão, mas de domínio interior. A pessoa que aprende a governar suas próprias emoções e desejos desenvolve uma estabilidade que a protege de muitos erros. Esse tipo de domínio interior permite tomar decisões com mais clareza. Em vez de reagir impulsivamente, a pessoa passa a refletir antes de agir. Ela aprende a diferenciar entre aquilo que traz prazer momentâneo e aquilo que realmente constrói um futuro melhor. A solução ensinada por Provérbios é cultivar disciplina interior. Quando alguém desenvolve autocontrole, passa a viver com mais sabedoria, mais equilíbrio e mais liberdade. Porque quem domina a si mesmo não se torna escravo de impulsos passageiros. Existe um obstáculo silencioso que impede muitas pessoas de evoluírem na vida. Não se trata de falta de talento, oportunidade ou inteligência. Muitas vezes, o verdadeiro obstáculo é a incapacidade de reconhecer que ainda há muito a aprender. Esse obstáculo tem um nome antigo e poderoso: orgulho. O orgulho cria uma barreira invisível dentro da mente. Quando ele domina o coração, a pessoa passa a acreditar que já sabe o suficiente, que não precisa ouvir conselhos ou que suas ideias são sempre as melhores. Essa postura fecha as portas para novas perspectivas e bloqueia o aprendizado. A sabedoria registrada no livro de Provérbios ensina repetidamente que o orgulho precede a queda, enquanto a humildade conduz à honra. Essa afirmação revela um princípio profundo da vida. Quem se coloca acima da correção acaba tropeçando nos próprios erros. Pessoas humildes possuem uma característica poderosa. Elas não têm medo de reconhecer falhas, aprender com outros e ajustar seus caminhos. Essa abertura cria espaço para crescimento constante. Cada conselho recebido, cada correção aceita e cada nova lição aprendida se transforma em um passo de evolução.
Por outro lado, quem resiste à humildade começa a repetir os mesmos erros. Sem aceitar orientação ou reflexão, a pessoa continua caminhando na mesma direção, mesmo quando os resultados mostram que algo precisa mudar. O orgulho, nesse caso, se torna uma prisão invisível. Provérbios mostra que a verdadeira sabedoria começa quando alguém reconhece que não sabe tudo. Esse reconhecimento não diminui uma pessoa. Pelo contrário, abre portas para aprendizado, amadurecimento e transformação pessoal. A solução ensinada por Provérbios é cultivar um espírito humilde. Quando alguém decide ouvir mais, aprender mais e aceitar correção com sabedoria, o crescimento se torna inevitável. E aquilo que antes parecia um limite passa a se transformar em uma nova oportunidade de evolução. Existe um padrão que se repete na vida de muitas pessoas. Elas enfrentam os mesmos tipos de problemas, cometem erros semelhantes e se veem presas em ciclos que parecem nunca terminar. Com o tempo, surge a pergunta inevitável: por que algumas dificuldades continuam voltando? A resposta muitas vezes não está nas circunstâncias externas, mas na ausência de sabedoria. Quando alguém vive apenas reagindo às situações sem buscar entendimento mais profundo, acaba tomando decisões baseadas apenas em emoção, impulso ou experiência limitada. A sabedoria registrada no livro de Provérbios afirma que a sabedoria é mais valiosa do que riquezas. Provérbios ensina que quem busca entendimento encontra direção para a vida. Esse princípio mostra que sabedoria não é apenas conhecimento, mas a capacidade de aplicar a verdade nas escolhas diárias. Sem essa busca consciente, a pessoa tende a repetir padrões antigos. Ela reage da mesma forma em conflitos, toma decisões semelhantes diante de desafios e muitas vezes acaba chegando aos mesmos resultados negativos. O problema não é apenas o erro cometido, mas a falta de aprendizado após o erro. Provérbios apresenta a sabedoria como algo que precisa ser buscado com intenção. Assim como alguém procura um tesouro escondido, a pessoa sábia investe tempo em aprender, refletir e compreender princípios que orientam a vida. Esse processo transforma gradualmente a maneira de pensar e agir. Quando a sabedoria começa a guiar decisões, algo muda profundamente. A pessoa passa a enxergar situações com mais clareza, reconhece armadilhas antes de cair nelas e aprende a escolher caminhos mais seguros. Erros ainda podem acontecer, mas deixam de se repetir da mesma forma. A solução ensinada por Provérbios é buscar sabedoria de forma constante. Quem decide aprender, refletir e aplicar princípios corretos, começa a quebrar ciclos negativos. E aos poucos, a vida deixa de ser uma repetição de erros para se tornar uma jornada de crescimento e maturidade. Ao longo destes minutos, você foi apresentado a princípios simples, mas profundamente transformadores. Cada premissa revelou algo que muitas vezes passa despercebido na rotina diária. Pequenos comportamentos, atitudes aparentemente comuns e decisões que parecem insignificantes, mas que com o tempo moldam o destino de uma vida inteira. A sabedoria apresentada no livro de Provérbios nos lembra que o caminho de uma pessoa não é definido apenas por grandes acontecimentos. Na verdade, ele é construído passo a passo, decisão após decisão, pensamento após pensamento. Cada escolha diária se torna um tijolo na construção da vida que estamos formando. Talvez, ao ouvir essas reflexões, você tenha se reconhecido em alguns desses padrões. Isso é natural. Todos os seres humanos, em algum momento, se encontram diante de erros, distrações ou caminhos que precisam ser ajustados. O verdadeiro ponto de mudança não está em nunca errar, mas em aprender a reconhecer quando é hora de mudar. Provérbios ensina que a sabedoria está disponível para aqueles que a procuram com sinceridade. Ela não é reservada apenas para pessoas extraordinárias.
Ela está acessível a qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir, refletir e aplicar princípios corretos em sua vida diária. Isso significa que a transformação não começa amanhã, nem no próximo ano. Ela começa no momento em que alguém decide agir de forma diferente. Quando uma pessoa decide falar com mais prudência, agir com mais disciplina, ouvir conselhos e caminhar com mais consciência. Grandes mudanças raramente acontecem de uma só vez. Elas nascem de pequenas decisões repetidas com consistência. Um novo hábito, uma nova atitude, um novo compromisso consigo mesmo. E com o tempo, essas pequenas escolhas começam a produzir resultados que antes pareciam distantes. Talvez estes 30 minutos tenham sido apenas uma pausa em sua rotina, mas também podem ser o momento em que você decidiu olhar para a sua vida com mais sabedoria. Porque quando alguém começa a aplicar os princípios certos, o caminho muda e o futuro começa a ser construído de maneira diferente.